Não sei se o irmão já teve o prazer, espero eu o prazer, de conhecer ou conviver com alguém que tivesse esta honra de ser um embaixador. Eu já tive a oportunidade de conhecer alguns. É uma honra que é reservada a algumas pessoas, não é para qualquer um. Receber um título assim normalmente significa muito. É, via de regra, o ponto mais alto de uma carreira diplomática e exige alguém bem preparado, capacidade especial. Quando um país nomeia um embaixador, uma nação e os seus atos e palavras passam a ser julgados como tal. Ou seja, a pessoa que é nomeada como embaixador representa todo um país. Ele não fala sozinho, mas aonde ele vai, ele está representando a sua nação. Logo, a responsabilidade é muito grande para ser colocada sobre os ombros de qualquer indivíduo. O que ele diz e o que ele faz vão muito além da sua pessoa. Ele é um embaixador. E se ele se comportar mal, o seu país inteiro fica mal visto. Mas se ele se comportar bem, também o seu país é elogiado. Lembro-me, em particular, do tempo em que morávamos na Guiné-Bissau e um conflito armado se desenvolveu. E nesta altura, nós verificamos a diferença entre dois embaixadores. Havia um embaixador, eu não vou dizer os países porque acho que pode complicar a vida a alguém, mas havia um embaixador de um país que nós conhecíamos e a primeira coisa que ele fez quando o conflito começou foi fugir. E aqueles que eram da sua nação, que eram cidadãos do seu país, telefonavam para a embaixada e não tinham informação nenhuma porque o embaixador foi o primeiro a ir embora. Mas houve outro embaixador, e esse eu já posso dizer quem era o embaixador de Portugal, que ficou em Bissau ao longo de todo o conflito e foi o principal elemento de mediação entre as duas partes. E com isto ele dignificou o seu país e a sua função. Mas Paulo diz que nós fomos chamados para ser embaixadores. Eu não sabia disso. A irmã sabia que foi chamada para ser embaixatriz. Pois é texto bíblico, é o que a palavra de Deus nos diz. E não somos embaixadores de qualquer um. Somos embaixadores do reino eterno e supremo e do rei único e soberano. Veja-me se comigo. Está lá na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Nós estamos a fazer isto sequenciadamente, os irmãos sabem, na semana passada terminamos com um dos versículos mais conhecidos de Paulo, o versículo 17 do capítulo 5, em que ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, isto tudo se fez novo. E a partir do versículo 18 ele diz o seguinte: e tudo isto que ele estava a dizer provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Paulo vinha a falar, e eu peço que o irmão mantenha a sua Bíblia aberta para ir acompanhando. Paulo vinha a falar sobre a salvação e a vida nova em Cristo. Ele deixava evidente, ao longo do texto do capítulo 5, que nós que experimentamos a vida nova em Cristo, somos nova criação, fazemos parte de uma nova humanidade. Deus começa a formar. E passamos a ter uma visão diferente da vida, um propósito diferente para estarmos aqui, uma perspectiva diferente de olhar as coisas. Os que
valores, o mudam. E, inclusive, a nossa forma de encarar a morte, a passagem para outra realidade. Porque já não o fazemos com desespero ou angústia, mas podemos até fazê-lo com alegria. Mas nada disso é produzido por nós mesmos, mas por Deus. Diferente de todas as outras religiões, em que o homem busca incessantemente fazer coisas para agradar os deuses, na religião da Bíblia é Deus que age a favor do homem. E é Ele que faz o que é necessário. Daí que tudo provém de Deus, nunca do homem. E o que foi que Deus fez por nós? Uma palavra, segundo o texto, reconciliação. Se o irmão prestou atenção, todo este texto que lemos, estes pequenos versículos que lemos, falam sobre reconciliação. A expressão é usada 5 vezes em apenas 4 versículos. É uma das figuras, das imagens, das parábolas extraordinárias que o apóstolo Paulo usa para explicar a salvação. A figura da reconciliação nos traz a imagem de uma relação rompida. Havia 2 partes que viviam em paz, perfeita harmonia. 2 partes em que o relacionamento entre eles não tinha qualquer mancha, qualquer problema, qualquer obstáculo. A convivência das 2 partes era uma convivência benéfica para os 2 lados, proveitosa para os 2 lados, totalmente harmoniosa, até que um dos lados, sem que se pudesse esperar, ofende de forma grave a relação. De forma terrível, transgride aquilo que existia, quebra a harmonia, estabelece uma dívida enorme, uma falha inultrapassável, e a relação se quebra. A agressão foi tão grande que deixou de ser possível a comunhão, e as 2 partes antes próximas ficam totalmente separadas. Surge então a necessidade de reconciliação, de algo que seja feito para pagar o mal que aconteceu, que traga paz, de algo que possa levar embora a culpa, pague a dívida, para que haja entendimento novamente e a possibilidade da vida em comum. Ora, irmãos, todas as religiões e culturas do mundo aceitam sem dificuldade que esta história, de certa maneira, é universal, e aceitam sem dificuldade o pecado humano. Não há nenhuma fé mundial, nenhuma, seja ela qual for, por mais diferente que seja a sua visão de Deus ou do mundo, mas não há nenhuma que diga que o homem é inocente. Todas reconhecem o pecado do homem. E se nós tivermos alguma dúvida, irmãos, basta ler os jornais de hoje, assistir ao telejornal daqui a bocado, ou se calhar basta chegar em casa e olhar bem no espelho. E nós vamos reconhecer que afinal o pecado é verdade e que a maldade existe em cada coração. A falha do nosso caráter nos atinge a todos. O pecado contaminou toda a humanidade. Todos pecaram. Não há um justo, nenhum sequer. Não há inocentes entre os homens. Isto é ponto assente. Mas as diferentes culturas falam de coisas diferentes para representar o pecado e o afastamento de Deus. Todos concordam que nós estamos em falta para com Ele. Eu ouvi em África, irmãos, algumas teorias muito engraçadas. Há uma cultura africana que diz que Deus fez o homem e ele veio viver muito perto da aldeia. Só que a aldeia era tão barulhenta, fazia tanto barulho, tanto chinfrim, que ele foi-se embora que não aguentava aquele barulho todo. Há uma outra cultura africana que dizia que a culpa, a responsabilidade de Deus ter ido embora é da mulher, claro, sempre da mulher. Porque Deus estava vivendo muito perto da aldeia e a mulher pilava com um pilão muito grande e ela tinha uma massa para pilar, só que ela jogava a massa para cima para poder ter mais força e cada vez que ela lançava a massa do pilão para cima, batia no pé de Deus. Então ela continuava a pilar todos os dias e ficava ali a incomodar, até que Deus foi-se embora. Nós podemos ouvir estas histórias e achar engraçadas, irmão. Seja qual for, em comum, as raças humanas compreendem que nós pecamos, transgredimos, ofendemos e por isso estamos longe de Deus. Mas a grande questão é, como é que é possível voltar à paz? Como é que é possível desviar o nosso pecado dos olhos de Deus? Como é que nós podemos deixar de ser condenados? Se Deus é um juiz perfeito, será que Ele
Se aceitamos que somos culpados, como é que nós vamos escapar então da nossa condenação diante de Deus? Será que Deus é apenas um Pai Natal que passa a mão na cabeça das pessoas e diz: não, deixa estar, não há problema, és um grande pecador, mas eu vou fazer de conta que não aconteceu nada? Bem, não é esse o lado bíblico. E no entretanto, se os irmãos ouviram bem o texto, o versículo diz assim: não lhes imputando os seus pecados. Ora, como é que é possível que Deus não tenha imputado a nós os pecados? O Deus da Bíblia é coerente, é harmonioso. É verdade que algumas pessoas se insurgem contra o conceito bíblico da ira de Deus. Algumas pessoas ficam muito ofendidas quando leem o texto bíblico e leem a respeito da ira do Senhor. Mas que história é essa de um Deus irado? Não quero saber disto. Eu gosto daquela mensagem que fala que Deus é amor. Mas a ira de Deus, não é aceitável a ira de Deus. Irmãos, sabem, esta é um bocado de hipocrisia. Para não dizer que é uma grande hipocrisia da nossa parte. Porque quando nós pensamos um bocadinho, nós todos aceitamos o conceito de ira justificada. Pense só um bocadinho comigo. Se você vir um pobre na rua sendo maltratado por alguém, vai ficar zangado. Passou na rua e viu uma pessoa que está abandonada, ela está ali, enfim, é um sem-abrigo, não tem qualquer possibilidade de atendimento e esta pessoa está a ser maltratada por alguém que passa na rua. Você vai achar normal ou vai ficar irritado com aquela situação? Se você vir um homem batendo numa mulher, mesmo que ela seja considerada sua esposa, ele dar uma bufetada em pleno local público, você vai achar normal? Acha que é tranquilo? Ou vai ficar zangado? Mas então você é justo quando se ira? É aceitável que você fique irado nestas circunstâncias? Cada vez que nós verificamos uma situação de injustiça e verificamos alguma coisa que está a acontecer que está errada, no nosso coração tão limitado, nós nos iramos. E então Deus não ia se irar? Ele que é um justo juiz e que é perfeitamente santo, não mostraria ele ira contra aquilo que está errado? Nós não podemos aceitar, nem queremos aceitar, um Deus que passa por cima do pecado e faz de conta que ele não existe. Nós queremos um Deus verdadeiro, que ama, mas também se ira, como um pai que defende os seus filhos e a sua família. E se Deus vai agir com coerência, ele tem que punir o mal. Mas espera aí, esta é uma má notícia. Se ele tem que punir o mal e eu sou pecador, estou em maus lençóis. A não ser que alguém pague a minha dívida, a não ser que alguém assuma a minha culpa, a não ser que alguém leve o meu castigo. Agora, irmãos, no texto, veja que coisa extraordinária que está escrito. Diz assim o texto, versículo 19: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo, ou seja, Jesus era Deus em forma humana, vindo para possibilitar a reconciliação. Deus não ficou, irmãos, amuado num canto do céu, a olhar zangado cá para baixo. Vocês ficaram mal, não gosto de vocês, são malvados, vou-vos castigar. Irmãos, esta visão não é a visão bíblica. O Senhor não somente não ficou distante, mas Ele tomou a iniciativa de vir em Cristo para fazer a obra da reconciliação. Ele veio em forma humana. Tinha que ser Deus, porque o nosso problema era com Deus. Tinha que ser em forma humana, porque o problema do pecado era com os homens. E Ele veio para fazer reconciliação. Como? Versículo 21. Versículo extraordinário. Se eu não está arriscado na sua Bíblia, por favor, risque. Porque este é daqueles que temos que conhecer muito bem. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo veio, Deus estava em Cristo e Ele foi feito pecado por nós. O que é que nos separava de Deus? O que é que rompia a nossa ligação com o Senhor? O pecado, que merecia a cruz. E o que é que Jesus fez? Ele tomou os nossos pecados. Ele foi à cruz para morrer por nós. Ele cumpriu a profecia que dizia: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das
nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Deus fez isso para que fosse retirada a nossa culpa e a barreira que nos separava dele. Jesus foi feito o sacrifício pelos nossos pecados, mas veja, irmão, o versículo 21 fala sobre uma troca completa, ela não fica pela metade. Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, que coisa extraordinária. Se a primeira parte da mensagem era dura, porque Deus tem que punir o pecado, esta é maravilhosa e incompreensível. Ele assume o nosso pecado e Ele nos propõe uma troca. Você é pecador, eu morro pelos seus pecados, eu sou justo, você vive com a minha justiça. Esta foi a troca. Foi isto que foi proposto. Esta manhã nós lembrávamos isto através da ceia do Senhor. E foi cantada uma mensagem que fala sobre isto. E eu vou fazer aqui algo fora do habitual, mas vamos ouvir a mensagem novamente. Peço aos irmãos que a ouçam. Mas que prestem atenção na sua letra. É uma boa mensagem para nós guardarmos e aprendermos a cantar. Porque é a mensagem extraordinária da salvação. É esta. É a mensagem para nós. Foi a troca que foi proposta. Deus ocupou o nosso pecado. Nós ficamos com a sua justiça. Presta atenção na letra. Aprenda este canto que vale a pena. Vamos ouvir.
abençoados. Os irmãos perceberam, este cântico expressa a verdade do versículo 21. O Senhor foi feito pecado para que nós fôssemos declarados justos. Mas olhem para o texto, irmãos, porque a volta ainda não terminou. Nós éramos pecadores, separados de Deus, afastados do Senhor. Ele tomou o nosso pecado, Jesus levou a nossa culpa, morreu por causa do nosso mal e nós recebemos a sua justiça. Mas, irmãos, a volta termina ou completa quando o texto nos diz que não somente Deus veio em Cristo reconciliar consigo o mundo, mas a seguir nos diz que em nós Ele continua esse trabalho. Ele nos deu a nós a palavra, o ministério da reconciliação. Prestem atenção nisto, irmãos. O mesmo Deus que estava em Cristo para trazer a possibilidade da reconciliação, agora está em nós para proclamar e representar a reconciliação. A volta é tão grande, é tão extraordinária. Nós só podemos ficar maravilhados quando nós percebemos o que isto significa. Assim como Jesus vivia de uma forma plena a comunhão com o Pai, e por isso ele tinha condições de ser instrumento do Pai para cumprir a missão, nós também, por causa do seu sacrifício, fomos santificados, justificados e colocados em condição de ser instrumento para continuar a missão do Pai. E o ministério que nos foi dado, irmãos, é de reconciliação. Diz aí de forma muito clara. A nós nos foi dado a palavra, o ministério da reconciliação. Por que isto é importante, irmãos? É importante porque, por vezes, parece que a igreja entende, e os crentes às vezes entendem, que o nosso ministério é um ministério de condenação. Não é. O texto é muito claro. Nós não fomos chamados para condenar o mundo. É claro que nós temos que falar de pecado. É claro que temos que falar da maldade. É claro que temos que falar da separação de Deus. Mas o nosso pecado não termina aí, não pode terminar aí. Porque o que nós fomos chamados para fazer é propor reconciliação. E ninguém senta à mesa com alguém para reconciliar, começando por esfregar na cara do outro tudo o que fez de errado. Nós vemos aqui para tentar resolver o nosso problema. Mas é preciso que fique claro, você não presta para nada, é um grande vilão. Acha que vai haver condições de paz depois disto? A pessoa sentou à mesa da reconciliação e a primeira coisa que faz foi acusar o outro. Irmãos, quando nós vivemos como Deus quer que nós vivamos, a nossa vida já é suficiente para que o mundo se sinta mal e perceba que algo está errado. Nós não devemos deixar nunca, porque a mensagem do Evangelho passa necessariamente pelo anúncio do pecado, mas não para aí. O nosso ministério de reconciliação é para dizer o quanto Deus fez para que o nosso pecado fosse ultrapassado. Não é a função da igreja se lançar em campanhas ou em trabalhos específicos contra certos tipos de pecado que existem no mundo. Não é essa a nossa função. Nós temos que mostrar ao mundo que está errado, mas temos que ir além, mostrar ao mundo como corrigir, porque nós somos chamados para o ministério de reconciliação. E o texto diz que a reconciliação se obtém através de um clamor, de um rogo. Os irmãos veem aí, o texto fala de forma muito clara. Somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Não se pode impor conciliação. Se alguém não entende o seu erro e a sua parte da culpa, não vai haver reconciliação. Se alguém não entende a vantagem da paz, não vai haver reconciliação. Se alguém teme em continuar no seu lado do erro, não vai haver reconciliação. Há necessidade de que mude o coração, de que haja uma vontade e uma busca. E nós somos chamados da parte de Deus a rogar, clamar, pedir, por intermédio, através das orações, através do nosso anúncio, através da nossa vida, falar aos corações dos pecadores. Isso não diminui a soberania de Deus, de forma nenhuma, porque este foi o caminho que Ele escolheu, a maneira que Ele desejou. E Paulo diz que este ministério é feito porque nós somos embaixadores do Rei. Não é qualquer um, é do Rei Supremo. Pense nisto. Primeiro você devia lembrar o seguinte: o embaixador é alguém que recebe honra, valor. Já reparou que os embaixadores não moram em casebres, não é? Não moram em
barraquinhas. Os embaixadores, para qualquer lado que vai, o país que o manda o coloca numa boa posição, porque é o embaixador, ele representa a sua nação. Se alguém fizer mal ao embaixador, é como se estivesse a fazer mal ao seu país, é como se estivesse a ofender o seu rei, a sua nação. O que acontece connosco, irmãos? Somos embaixadores do rei. Nós estamos aqui para representar o céu. Lembram-se o que aconteceu quando Jesus foi falar com Paulo? Paulo, por que me persegues? E Paulo falou: Senhor, desculpe lá, mas eu não estou a perseguir ninguém, estou a perseguir os cristãos. Estás-me a perseguir a mim. Somos embaixadores. Quando alguém tenta nos prejudicar, a palavra do Senhor diz que nós somos bem-aventurados, porque nós representamos o céu. Imagine o valor desta representação, que é aquela que o Senhor nos deu para fazer. Mas como embaixadores, nós trazemos uma responsabilidade enorme. Nós falamos em favor de alguém no lugar de alguém. Quando o embaixador fala, o seu rei fala por ele. É a sua nação que manifesta a sua palavra. Não é a palavra dele, é uma palavra de quem o enviou. Isso mostra a importância e o valor das nossas vidas. Nós não estamos aqui para viver de acordo com a nossa cabeça e falar como nós queremos ou pensamos, mas para viver de acordo com a vontade do nosso rei e transmitir as palavras que ele nos deu. Quando insistimos, irmãos, na necessidade de decorarmos os textos bíblicos, de usarmos os textos bíblicos no nosso linguajar, no nosso falar, no nosso testemunhar, no nosso pregar, é porque nós somos embaixadores do rei. Temos que dizer as palavras que são as palavras do rei, não são as nossas, são as palavras dele. O Senhor nos coloca nessa posição e o embaixador não fala da sua cabeça. O embaixador não emite opiniões suas. Ele não foi chamado para isso, nem se espera que o faça. Ele é um cidadão que não é especial, ele não é uma pessoa qualquer. Ele tem que medir as suas palavras. Aquilo que ele fala representa a sua nação. Ele é um enviado fiel e digno de aceitação. E voltamos ao tema da reconciliação, irmãos. A função do embaixador não é mudar a cultura de um país, nem condenar essa cultura, por ser diferente da sua. Irmãos, já viram que era o embaixador agora da Índia, ia ali para um centro comercial qualquer de Portugal e começava a criticar os portugueses por causa da sua forma de viver e da sua maneira de se vestir e etc. Mas espera aí, meu amigo, você lá na sua terra é assim, aqui não. Somos embaixadores, irmãos. Representamos o céu, mas no ministério de reconciliação. Nós não fomos chamados verdadeiramente, em primeiro lugar, para mudar a cultura. Nós fomos chamados para testemunhar a pessoas, para ganhar estas pessoas para Cristo. E eventualmente, se o número de pessoas suficientemente grande for ganho, começa a haver uma mudança da cultura. Isto tem acontecido em muitos lugares da história, mas a Igreja e nós em particular não devemos perder o nosso foco. Esta é a oferta que nós somos chamados a fazer. Reconciliai-vos com Deus. E esta oferta eterna é assim, oferecida de qualquer maneira e facilitada. Não, irmão. Veja como é que o texto que nós lemos termina, no início do capítulo 6. Há que entender que o Senhor Ele roga, mas Ele espera uma resposta inequívoca e completa da parte do homem. Paulo utiliza a expressão sobre o tempo aceitável. Este tempo aceitável do versículo 2 é a palavra grega kairos, que significa tempo de Deus. O nosso tempo chama-se cronos, é este tempo. É o tempo do relógio, conta-se em minutos. O tempo de Deus não se conta em minutos, conta-se em oportunidades, no momento certo, na hora certa. E o tempo certo e a hora certa de Deus é agora, não é amanhã. Quando nós conversamos com alguém, essa pessoa nos diz: estas coisas da igreja são muito boas, eu já pensei muito nisto, eu vou curtir a vida agora porque eu sou jovem. Quando eu tiver lá uns, sei lá, 60 e qualquer coisa, quando eu chegar aos 70, aí talvez eu pense nestas coisas de igreja. A pessoa não entendeu nada do que está falando. O tempo de Deus é a oportunidade que o Senhor nos deu. E esse tempo é hoje, agora. A procrastinação, que é o hábito de deixar para depois, não é? Eu sei o que eu tenho que fazer, eu não faço agora. Eu sei que eu tenho que mudar as coisas, eu não vou mudar agora, eu mudo depois, eu mudo amanhã, eu mudo para a semana, eu mudo para o mês. No próximo ano vai ser diferente, não? A Bíblia nos diz que o tempo aceitável para nós recebermos o apelo de Deus é agora. E que este tempo deve fazer com que a mudança de Deus nas nossas vidas
em vão. Irmão, vem aí o que diz o versículo 1 do capítulo 6: não recebais a graça de Deus em vão. Esta palavra significa não recebais no vazio, não recebais ela sem que ela deixe fruto, sem que ela produza mudança. Não permitam que ela caia na vossa vida como se não tivesse acontecido nada. Há pessoas que por vezes dizem que aceitaram a Deus no seu coração, que pediram perdão a Jesus dos seus pecados, que realmente aceitaram a Jesus para ser o seu Salvador e não muda nada na vida deles. Continuam com os mesmos hábitos, com a mesma linguagem, com a mesma forma de agir. A única coisa que mudam é que passaram a vir à igreja uma vez por semana. Meu querido, é preciso ter cuidado. A igreja não salva ninguém. E vi sentar-se aqui nos bancos uma vez por domingo, não leva ninguém para o céu. O apelo da palavra é muito claro, que a graça de Deus não seja recebida em vão. Ela não pode cair no vazio. Ela é algo poderoso, como nada no mundo, e ela faz a diferença. Nós cantamos antes deste culto, a meio do culto, antes da mensagem, que mudança admirável na vida provém, pois Cristo, minha alma, salvou. Este ministério de reconciliação nos leva a ser novas criaturas. Como novas criaturas, a mudança será notável, será notória, será visível. E nós seremos feitos não mais pecadores, não mais separados, não mais longe, mas salvos e embaixadores da reconciliação do Rei Jesus. Amém? Que privilégio extraordinário. Mas olha, irmãos, como bons embaixadores, para nós podermos viver e representar o nosso Rei, a melhor coisa é nós não tirarmos os olhos dele. Porque se afinal ele é o nosso Rei, ele tem que ser o nosso alvo, aquele que serve para nós de exemplo em todas as coisas. É por isso que vamos terminar este culto cantando o hino